tem algumas perguntas que eu quero fazer para você. Eu quero voltar à questão da elegibilidade já. Mas uma das questões que eu tenho é o que acontece se você for anistiado com os inquéritos em aberto? Eles perdem objeto, eles caem? O que acontece? Então, o Barroso, foi ótimo você ter perguntado isso, porque senão eu ia esquecer. O Barroso, ele falou recentemente o seguinte, mais uma falácia do Barroso. Ele falou assim, olha, por enquanto não cabe anistia, porque os réus estão sendo julgados, os processos ainda não acabaram, etc e tal. Mas depois, palavras do Barroso, mas depois que já tiver, né, o resultado judicial, aí o Congresso é livre para fazer o que quiser. Palavras do Barroso. Só que isso é completamente falacioso. Anistia é esquecimento e não está dizendo em lugar nenhum que você precisa ter uma condenação transitada em julgado para ser anistiado. E eu te digo, inclusive, que Caetano Veloso, ele por acaso teve alguma condenação transitada em julgado contra ele por algum crime? Gilberto Gil teve alguma condenação transitada em julgado por algum crime? Essa galera toda está anistiada. Não teve condenação transitada em julgado contra nenhuma dessas pessoas. Foram pessoas investigadas, perseguidas por declarações, por letra de música e tal, mas não teve uma condenação contra essas pessoas. Essas pessoas foram anistiadas. Muitas delas, inclusive, recebem bolsa anistia e tudo mais. E mais, tem outro argumento também que eu considero importante, que eu não vi ninguém apontando esse argumento para contradizer o Barroso. Quem pode o mais, que é anistiar alguém com condenação judicial, pode o menos, que é esquecer o que ainda nem tem condenação. Então, isso é um princípio básico no direito. Quem pode o mais, pode o menos. Se você pode anistiar uma pessoa que já teve condenação com trânsito em julgado, com muito mais razão, você pode o menos. Você pode anistiar já desde já uma pessoa que está só sendo investigada ali e tal. Porque com que propósito você deixaria essa pessoa, já sabendo que você vai anistiar esse ato, você deixaria essa pessoa passar por todo o procedimento, ser condenada, para lá no final da condenação dizer, tá, agora você está anistiada. Então, quem pode o mais, pode o menos. Anistia logo todo mundo, ou que esteja com investigação, com um procedimento administrativo, que seja. É anistia para todo mundo. Quem pode o mais, pode o menos. Mas aí, então, o que aconteceria com o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais, todos eles perderiam um objeto, eles deixariam de existir? O que aconteceria com eles? Então, os fatos abrangidos no inquérito da fake news, no inquérito de milícias, etc. e tal, todos esses fatos, eles devem ser mencionados na lei da anistia. Então, com a lei da anistia, todos esses fatos, eles estão anistiados. Aí, claro, vai caber ao STF reconhecer a lei da anistia, não fazer gracinha dizendo que a lei da anistia é inconstitucional. Enfim, aí vai caber ao STF não fazer gracinha. Se eu estou dizendo é o que diz o direito. Abrangendo esses fatos citados no inquérito do fim do mundo, das milícias, está abrangido e caberia simplesmente ao STF pegar a anistia, ler a lei. Esses fatos aqui se enquadram nessa lei da anistia. Então, estamos encerrando aqui o inquérito porque ele se enquadra nisso aqui. Isso, né, se tivéssemos, né, um STF sério e tudo mais. Espero que eles não façam gracinha. Quando isso acontece, digamos que tenha que acontecer porque o STF é forçado a reconhecer isso, talvez por alguma pressão internacional maior. Quando isso acontece e esses inquéritos são encerrados, acaba também esse negócio do Alexandre ser considerado um juiz prevento para qualquer assunto envolvendo política no Brasil? Sim, porque se o inquérito for encerrado, for arquivado, não tem mais nada que esteja em vigor para que ele seja considerado prevento depois. Porque para você ser considerado prevento, isso aí eles usam muito isso para escolher juiz. Explica o que é prevento para a população aqui. Desculpa, realmente, isso é um juridiquês. Desculpa se eu incorrer em algum juridiquês, você me avisa aqui. Prevenção é um instituto... Eu que incorri. É porque você já sabe, mas pode ter gente da audiência que não está ligado. Prevenção. O juiz prevento é aquele que já está julgando uma causa semelhante ou conexa, aí vem uma segunda causa sobre aquilo ali parecido, aí ele está prevento, ou seja, como ele já está julgando aquilo ali parecido,
aquilo ali é levado para ele julgar também, é anexado. Então, isso aí Foi é um isso, tipo de intervenção. foi isso que fez o Sérgio Moro, durante um dado momento, julgar praticamente todos os casos de corrupção envolvendo o governo no Brasil, e isso que fez o Alexandre de Moraes se tornar o sujeito que investiga, né, que julga. No caso dele, investiga e julga todos os casos relacionados a Bolsonaro ou bolsonarismo no Brasil, certo? Só que no caso do Alexandre de Moraes, ele fabrica uma prevenção que, na verdade, não existe. Ele coloca qualquer fato novo e que não tem uma ligação direta, e ele diz que tem uma ligação direta porque aquilo ali é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, ele pega qualquer coisa que ele resolva classificar como crime contra o Estado Democrático de Direito e joga ali. Então, assim, não é uma prevenção real, séria, né? É uma prevenção artificial, né? Fabricada, né? Só para... Mas isso por causa... Isso começou com o inquérito das fake news. No momento em que esses inquéritos são encerrados, ele deixaria de ser prevento, portanto, essa que é a minha dúvida. Sim, se tudo isso acabar, aí não vai ter mais prevenção, porque não vai ter mais aquele inquérito, aquele procedimento inicial de relatoria dele. Então ele não vai poder alegar que ele já está julgando uma coisa, porque aquela coisa já caiu, já foi arquivada. Então, se não tiver mais nada, não vai ter mais nada que sustente essa prevenção. Só que, bom, em se tratando de ditadura, a prisão do Bolsonaro também, o que dava sustentação, caiu, e, no entanto, ele continua preso, né? Então, assim, eu estou explicando... Não, né? Claro, eu tô perguntando em tese. Caso a gente tenha um cenário maravilhoso onde a providência haja e a gente tenha uma anistia e o Congresso aprove e essa anistia seja boa e vá para o STF, o STF encerre o inquérito, encerre os inquéritos. Se quiserem abrir um novo inquérito contra o Bolsonaro, ou contra o Eduardo, ou contra o Paulo, por qualquer outra coisa, ele não vai automaticamente, como tem ido para a mão do Alexandre de Moraes. Tem que ter um novo sorteio e pode cair na mão de qualquer Aí teria que ter um novo sorteio, porque os demais caíram. Interessante. Então, realmente, essa anistia nesses moldes, que a gente está chamando aqui de amplo, geral e restrito, ela não só encerra o problema para trás, como ela dificulta o problema para frente. Exatamente. Vai dificultar o problema para frente também. Acho que esse é o caminho, né? Não tem muita alternativa. Se fizer uma... E por outro lado, se fizer... algum dia que ele vai estar prevento para qualquer coisa no futuro que se apresente. Não, ele tem que estar em vigor. A causa que está julgando tem que estar em vigor. Se a causa caiu, aí caiu. Mas se faz essa anistia só para o 8 de janeiro, como as pessoas estão querendo, como algumas pessoas estão propondo, mesmo que seja uma anistia, caso envolva apenas o 8 de janeiro, nada impede que o Alexandre continue abrindo as suas patches infinitas e continuando a perseguição política livremente. Com certeza. Ele vai se sustentar no inquérito do fim do mundo, que é anterior, e vai continuar, né, praticando as suas arbitrariedades. Vai fingir que não é nem com ele. Ou seja, não resolve nada. Não. Vai resolver um problema imediato da prisão de quem está preso. Só que as arbitrariedades vão continuar, inclusive podendo surgir novas prisões. Então, eu acho que, num primeiro momento, não resolveria. E nem é isso, e nem os presos. Né? A ASFAV fez uma pesquisa, você até divulgou no seu programa, nem os presos querem essa anistia meia-boca. Ainda que eles sejam imediatamente soltos. Que eles sabem, eles entenderam o problema que é se ter uma anistia meia-boca. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.